Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Agora acho que dá até para mudar, né? Um dia a cigarra tá cantando. Amém. É só porque eu falei, ela parou. Você está feliz? Que bom. Caso não esteja, o caminho sempre comenta aqui, manda uma mensagem, manda um direct no Instagram, manda um e-mail, um WhatsApp. Busque alguém da sua confiança para você se abrir. Busque um profissional se necessário. Amém? Mas fique feliz, feliz com Cristo. Todos os dias tem um devocional aqui, uma reflexão para termos contato com a palavra, termos uma alegria para o dia, um refrigério para nosso coração. Amém? Uma mensagem rápida, média 8 minutinhos, 10. Curte, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a levar o vídeo mais adiante. Amém? Hoje, Atos 26. Paulo ontem estava perante Agripa, né? Governador. E hoje ele vai falar ao rei. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui do testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Mas não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras estão levando à loucura.
Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, sem estas algemas, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, e como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém. O texto foi um pouquinho longo, mas super válido. É o testemunho de Paulo, que Jesus pediu que ele testemunhasse a todos. Ele contou tudo o que ele fazia, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que dava voto a favor, né, da morte dos cristãos, ou seja, recebia sobre si também essa culpa, né? Mas agora ele testemunhava aquilo que Jesus fez na vida dele, mudou o destino dele. Se me perseguias, agora testemunhará por mim, para mim. E para ele não tinha mais sentido se não fazer isso. Então, enquanto estava preso, fazia isso, testemunhava. Enquanto sofria, testemunhava. Enquanto comia, testemunhava. Enquanto estava com os irmãos, testemunhava e pregava a volta de Jesus. Muitas vezes a gente questiona, né, pessoas que eram tão intensas para o pecado ou para o crime, para outras coisas, e falamos: ah, isso daí não tem jeito, agora diz que é crente, agora diz que Jesus mudou a vida dele. E Jesus muda, assim como mudou Paulo. Nós temos às vezes dificuldade e limitamos o que Jesus pode fazer. Na nossa cabeça terrena, na nossa mente terrena, a gente coloca como pecadinhos e pecadões, e não tem pecadinho e pecadão para Cristo. Tudo é pecado. Pecado é pecado, e Ele é santo e é capaz de mudar a minha e a sua história, assim como mudou de Paulo. Perdoou Paulo se arrependeu genuinamente e viveu para Cristo. Ele foi preso diversas vezes. Ele pagou o que devia. E com certeza todos os dias ele se arrependia. Todos os dias ele se mantinha arrependido pelo que fez. Ele achava que em nome de Deus estava fazendo o correto e muito pelo contrário, estava fazendo totalmente o inverso. Estava tirando a vida de pessoas, tirando a paz de pessoas que buscavam a Cristo, ao único caminho, a única verdade e o único que nos dá vida. Então a gente deve julgar menos e acreditar mais, testemunhar mais de Cristo, né? Como diz a própria palavra, a gente não deve olhar a sujeira que está nos olhos dos outros, sem antes tirar a trave que está em nossos olhos. Ou seja, o pecado que encobre a nossa vista muitas vezes é maior do que o pecado que a gente está enxergando no outro. Os erros que nós cometemos muitas vezes é maior do que o que os outros estão cometendo. Devemos olhar para nós antes de olhar para os outros. Procurar a raiz
nos nossos pecados, nos nossos erros, antes de julgar o dos outros. Porque com o mesmo que nós julgarmos, nós seremos julgados. Amém? Que a gente busque sempre a Cristo, testemunhar dele aqui a todos, até que ele volte. Que Deus te abençoe, uma excelente quinta-feira, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.